do livro Desobsessão, capítulo 67, reuniões mediúnicas especiais. Em determinadas circunstâncias, as reuniões mediúnicas podem surgir como sendo necessárias a fins determinados. Além daquelas reuniões regulares, a casa, num dado momento, pode precisar de uma reunião especial. E, por exemplo, uma casa tem 5 grupos mediúnicos. Ela vai fazer uma reunião especial, pegando 3 componentes de cada grupo desse para fazer essa reunião especial. Possível, necessário, se faz. E os que ficaram de fora não ficam chateados, porque não cabe todo mundo, não cabe todos naquela reunião. Nessa hipótese, realizar-se-ão sem qualquer prejuízo para as reuniões habituais. Lembrando sempre que o André Luiz prima para a continuidade das reuniões habituais. Aquelas reuniões que nós temos ali constantemente, elas devem continuar, elas devem prevalecer sempre. Não devemos postergar essa reunião, não devemos procurar motivos para deixar de fazer aquela reunião de tratamento, aquela reunião de desobsessão. Exceto em uma situação muito emergente, lógica, grave e objetiva. Fora isso, temos que observar que o grupo tem que trabalhar, que o conjunto tem que estar trabalhando lá, e por isso, ainda bem que eu falei, que pega 2 ou 3 componentes de cada reunião, para que as reuniões continuem exercendo suas funções sem descontinuidade. Para que isso aconteça, porém, é claramente preciso que o mentor espiritual do agrupamento trace instruções especiais. Então, o mentor espiritual traça uma instrução que precisa passar de caráter geral para todo mundo. Óbvio, vamos compartilhar, vamos fazer dessa forma. E, se possível, a própria casa, como uma casa grande que tenha várias reuniões mediúnicas, junta todo mundo e faça o estudo daquele tema com aquele grupo todo junto. Seria tipo um seminário, vai estar todo mundo ali intercambiando informação, adquirindo novos conhecimentos, revendo conceitos e principalmente uma boa reforma íntima. Em outros casos, o próprio grupo, através dos dirigentes, proporá ao mentor espiritual a realização de reuniões dessa natureza para atender a equações de trabalho de socorristas consideradas de caráter urgente. Então, tem determinado momento que precisa-se de médiuns especiais, ou seja, aqueles mais bem treinados, mais bem vivenciados na doutrina espírita, com mais tempo de vivência dentro da doutrina espírita, aqueles ali serão chamados para essa reunião especial e com a chancela do mentor. E às vezes os espíritos que estão se dizendo mentor estão passando informações que a pessoa não está gostando. É possível acontecer isso. Nesse momento, junto o grupo de melhor convívio, junto mais o grupo mais experiente, estudem, façam a reunião e a partir dali vocês terão condições de saber quais instruções realmente seguir e qual o melhor caminho a seguir. Como André Luiz diz nesse mesmo livro, em capítulos anteriores, a doutrina em si já tem um norte para si próprio, já tem uma linha de ação para si própria, os livros da codificação. Mas sempre é bom trocarmos uma ideia com os mentores, trocarmos ideias com pessoas mais experientes ou com quem está fora do momento do problema que nós estamos vivenciando. Em outros casos, o próprio grupo através do dirigente, isso. Então, o dirigente, na hora de propor essa reunião, proporá reuniões dessa natureza para entender a equação de trabalho socorristas consideradas de caráter urgente. Então, se o dirigente está vendo que um determinado grupo está passando por uma situação delicada, ele tem que agir para que todo o grupo se sustente. Então, dentro de uma casa espírita que tenha várias reuniões mediúnicas, tem que ter esse cuidado. Porque uma coisa que acontece muito, começa a ter um desequilíbrio, aí os médios começam a ir embora. Começa a perder força a casa. Porque o grupo está ali junto não é por acaso, é para que todos trabalhem por um objetivo comum. E se eles se saírem dali e forem para outra casa trabalhar, ótimo, vão estar lá trabalhando. Mas até se estabilizar outro padrão de sintonia, outro grupo bem sintonizado, bem equilibrado, porque a gente vê pessoas perdendo anos de tarefa, de colegas, sei lá, 5, 6, 10 anos juntos, e aparece um novato, esse novato começa a tomar algumas atitudes, às vezes ele tem alguma
se sente na posse de alguns privilégios ali dentro e vai minando o benefício que aquele grupo poderia ter, o benefício que aquele grupo poderia gerir se eles trabalhassem juntos. Em determinadas circunstâncias, as reuniões mediúnicas podem surgir como sendo necessárias a fins determinados. A gente até mudou o formato da apresentação, porque tem momentos que tem que sair do formato, tem que sair daquele objetivo final, tem que ter um fim determinado, uma nova meio de ação, uma nova forma de socorrer um amigo que está em situação difícil, socorrer um médium que está passando por dificuldade no lar, socorrer espiritualmente, para trazer um novo norte, não só para aquele grupo de espíritas, mas para a doutrina espírita. Nessa hipótese, realizar-se-ão sem qualquer prejuízo para as reuniões habituais. Sempre ele coloca, você quer colocar mais uma reunião? Tudo bem, mas deixa as habituais lá, nada pode interferir, nada pode deixar de existir a reunião habitual. Tem gente que adora, uma vez por mês não vai ter segunda parte, vai ter só estudo. Tudo bem, pelo menos teve o estudo, mas nessa hipótese realizar-se-ão sem qualquer prejuízo para as reuniões habituais. A reunião habitual é necessária e importante e é para a segurança do grupo e da casa e para o benefício da doutrina espírita que ela seja sempre presente, sempre cumprindo a sua função esclarecedora. Para que isso aconteça, porém, é claramente preciso que o mentor espiritual do agrupamento trace instruções especiais. Se a reunião vai ser especial, deveremos ter condições especiais traçadas pelo mentor. Mas uma casa onde o médium que recebeu o mentor está em desequilíbrio. Vamos pensar numa coisa mais complicada, né? Está em desequilíbrio. Os outros médiuns não têm, entre aspas, condições, entre aspas, porque sempre cria aquele mito que só Joãozinho recebe o mentor, né, da casa, de receber as instruções. Quem vai determinar? Aquele que estiver na liderança. Cria-se as condições especiais, uma linha de instrução, uma ação básica para se fazer, inclusive o regime de vida nos dias que antecedem, abstenção de sexo, fumo, álcool, carne e outras situações, discussões no trânsito, procurar pelo menos por uns 2 dias antes, manter-se bem sereno, bem tranquilo, para que a pessoa esteja lá em condições de servir, em condições de ajudar. Em outros casos, o próprio grupo, através do dirigente, proporá ao mentor espiritual realização de reuniões dessa natureza para atender a equações de trabalho socorristas, consideradas de caráter urgente. Nós já falamos um parágrafo parecido com esse, então o grupo propõe através do dirigente. E se o dirigente tiver com problema? Se o problema for o dirigente, ele não vai querer. Aí o grupo vai ter que ter muita habilidade, muita diplomacia para fazer essa reunião, ou eles mesmos se fixem em estudos mais concisos da doutrina para auxiliarem vibracionalmente para que os mentores da casa estabeleçam a linha de ação e consiga se fazer um trabalho edificante para sanar o problema vigente. Esses problemas que às vezes aparecem, é natural que apareça, mas todos nós temos que ter a responsabilidade de agir bem, com segurança, para que o bem aconteça e nós tenhamos condições de lidar com as adversidades sem ficarmos em dificuldade.